Olá pessoal, nesta videoaula abordaremos sobre a estrutura geológica do Brasil. E por que estudar a estrutura geológica do Brasil? Por alguns motivos. Dentre eles podemos citar, primeiro, a compreensão dos espaços para a exploração de atividades produtivas, como a indústria mineral, seja a exploração de manganês, de bauxita, de ferro, de ouro. Então é essencial saber a idade dos terrenos, né, as características mineralógicas desse terreno para os processos de exploração e aí favorecer o desenvolvimento econômico. Um outro motivo também está mais relacionado ao monitoramento dos terrenos, como por exemplo, identificar locais propícios a movimentações orogênicas, né, com identificação de abalos sísmicos, de tremores de terras, inclusive para evitar danos, né, ou risco de vidas às pessoas, danos materiais e inclusive danos humanos. Tá? E um outro motivo está relacionado também ao próprio processo de planejamento, de ocupação dos espaços, seja em espaços rurais ou espaços urbanos. Então é importante também a identificação da estrutura geológica, tá, para fins de planejamento e ocupação do território. Então a gente vai tratar aqui nessa videoaula as principais características da estrutura geológica do Brasil. A formação das estruturas geológicas, né, ela leva em consideração alguns aspectos, dentre eles a idade das rochas, né, que fazem parte do terreno, né, bem como também as características mineralógicas, né, que compõem as rochas. Então esses dois elementos são fundamentais. Eu tenho um exemplo aqui das principais estruturas geológicas, mas de maneira bastante global, não é especificamente do Brasil. Então, de forma geral, as estruturas geológicas se dividem-se em escudos cristalinos ou áreas cratônicas, as chamadas bacias sedimentares, tá? E os dobramentos. Os dobramentos eles podem ser modernos e antigos. No Brasil especificamente, não existe dobramentos modernos, tá? Apenas dobramentos antigos. Ok? Então, assim, no caso dos escudos cristalinos, eles correspondem às áreas mais antigas, os terrenos mais antigos do planeta. Tá? Então, desde da era que nós chamamos pré-cambriana, que vai corresponder, tá, aos períodos arqueozoico e proterozoico, isso de aproximadamente 4,5 bilhões de anos, já se deu a constituição da nossa estrutura de crosta terrestre. Tá? Então, essas rochas muito antigas correspondem à base da crosta terrestre e vão representar o escudo ou os escudos cristalinos. As bacias sedimentares elas foram formadas, tá, pela deposição de sedimentos, né, sedimentos rochosos, inclusive também fósseis, restos de material orgânico. Tá? Como é que elas se constituíram? Né? Se constituíram por processo erosivo nas bordas dos relevos mais elevados, como cadeias montanhosas, por exemplo. Tá? Então, os processos erosivos contribuíram para que os sedimentos, como arenito, calcário, o basalto, etc., né, fossem depositados no fundo da depressão. Tá? Bem como também pela ação das águas oceânicas, que avançaram para o continente em períodos glaciais, tá? E retornaram, por exemplo, seus locais de origem nos períodos interglaciais. O período glacial é um período onde ocorreu uma drástica diminuição das temperaturas do planeta, fazendo com que o mar avançasse para o interior do continente e trouxesse consigo sedimentos, restos de, por exemplo, de matéria orgânica, e que esses materiais fossem depositados exatamente nas áreas mais rebaixadas, ou seja, nas depressões. Então, em cada período, por exemplo, de avanço e recuo do mar, associado com os processos erosivos, foi se constituindo camadas geológicas com características estruturais distintas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma camada cuja presença de arenito, tá, é muito forte, é muito comum, uma outra camada, cuja, por exemplo, a presença de basalto é mais comum, e uma terceira ou quarta camada, né, com siltito, com argilitos, com migmatito, com quartzito, etc. Então, cada camada geológica vai apresentar idades distintas, diferentes, bem como a sua estrutura mineralógica também diferente. Os dobramentos que podem ser modernos e antigos,
eles representam o processo de dobra, de encurvamento das rochas, seja em função da movimentação das placas tectônicas, tá? Ou também seja em função de deslizamento desses blocos rochosos no interior da crosta terrestre. Então, no Brasil, nós não temos dobramentos modernos, e sim dobramentos antigos. Tá? Ó, vejam que os dobramentos modernos eles se constituíram desde o período da era Mesozoica para a Cenozoica, que é a mais recente. Tá? As bacias sedimentares, né, elas se formaram desde a era Paleozoica. Então nós temos da era Paleozoica, a Mesozoica e Cenozoica a formação de bacias sedimentares, e os escudos cristalinos já na era mais antiga, né, que vai compreender desde o Arqueozoico e Proterozoico, né, que corresponde ao pré-cambriano. Tá? Então no Brasil nós teremos escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos antigos. Aqui nós temos só para exemplificar, né, o que foi dito anteriormente a respeito das estruturas geológicas, né, do território brasileiro, as bacias sedimentares, tá, os escudos cristalinos ou núcleos platônicos e os dobramentos antigos, que é muito comum aqui no estado do Piauí, no estado do Ceará, tá, ou seja, no Nordeste brasileiro, a presença dessas formações. Tá? Então, um corte de perfil entre os estados do Piauí e do Ceará pode ser percebido, por exemplo, as suas formações geológicas, em que há uma presença do mergulho de camadas da superfície para o interior da crosta terrestre, tá? E isso é fruto do processo de avanço e recuo das águas oceânicas em períodos pretéritos, né? Ou seja, isso aproximadamente já desde o Paleozoico, tá? Em que a cada avanço e recuo do mar, né, trouxe consigo sedimentos e também associado com os processos erosivos nas bordas das serras, né, mais elevadas dessa região, também contribuiu para o processo de deposição. Então, cada camada aqui vai apresentar idades distintas e características também mineralógicas distintas. Então, teremos aqui muito comum a presença de arenito, de seixos, tá? De argilitos, né? De argilas, etc. Tá? Então, assim, apenas para essa representação mais regional da estrutura geológica. Então, recapitulando as principais características dos escudos cristalinos brasileiros. Eles foram formados no período pré-cambriano, ou seja, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ocupam cerca de 36% do território brasileiro. Desses 36%, tá? 32% são de terrenos arqueozoicos e 4% de terrenos proterozoicos. Esses terrenos proterozoicos, eles apresentam aspectos muito importantes, né? Como os chamados recursos minerais. Aí vale destacar o ouro, a bauxita, o manganês, o ferro. Então, assim, são espaços essenciais para desenvolvimento de atividades econômicas. Bem, e a respeito das bacias sedimentares, né? Principais características, para recapitular, elas se formaram desde o período, ou desde a era paleozoica, então inclui a era mesozoica, a era cenozoica, que é a mais recente, tá? Que é a era de surgimento da espécie humana, ocupam cerca de 60%, né, do território nacional, das terras do Brasil, e elas dividem-se em pequenas e grandes bacias sedimentares. Né? Vale destacar que a bacia Maranhão-Piauí, né, ou seja, a bacia na qual nós estamos sobre ela, tá, é uma grande bacia sedimentar do Brasil, a terceira maior bacia do Brasil. Cabe destacar que ocorreram erupções vulcânicas no Brasil no final da era Mesozoica, principalmente nos estados de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, tá? Bem como também ocorreram, né, a formação de montanhas, né, e de grandes serras já no período da era pré-cambriana. Essa formação é fruto de movimentos orogênicos do chamado ciclo brasiliano. Então vamos lá. Numa caracterização cartográfica, né, da estrutura geológica do Brasil,
vale destacar o trabalho do professor Jurandir Sanches Royce, da Universidade de São Paulo. Porque o professor Jurandir, ele apresentou a estrutura geológica do Brasil a partir de 4 grandes unidades estruturantes. Então nós temos as bacias sedimentares fanerozoicas do Amazonas, ou bacia sedimentar fanerozoica amazônica, tá? A bacia sedimentar fanerozoica do Maranhão, alguns chamam também Maranhão-Piauí, e a bacia sedimentar fanerozoica do Paraná. São as 3 grandes bacias sedimentares do Brasil. Então é muito comum a presença de gás natural, de petróleo nessas regiões, nessas bacias. As chamadas faixas de dobramento do ciclo brasiliano são a área onde ocorreram a movimentação, ou seja, os chamados movimentos orogênicos, tá? Com as formações, por exemplo, de serras, né, de montanhas, como a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra do Espinhaço. Tá? Então, todas se distribuíram entre o litoral do Sudeste, tá? A região centro-oeste do Brasil, como os estados de Goiás, de Tocantins, né, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, bem como uma porção setentrional do Nordeste brasileiro. Tá? Temos também as coberturas sedimentares correlativas ao ciclo brasiliano, que são áreas onde houve a deposição de sedimento nas bordas dessas serras. Tá? Então vão se destacar principalmente no trecho entre a Bahia, né, e o norte de Minas Gerais, bem como nos planaltos do vale do rio Amazonas, tá? E por fim os cratons pré-brasilianos, Amazônico, São Francisco e Sul Rio Grandense, tá? Que vão se distribuir exatamente na região do Amazonas, do vale do rio São Francisco, tá? E no sul do Rio Grande do Sul. Por último, tá? O fato do Brasil estar situado no centro da placa sul-americana contribui para reduzir as possibilidades da presença, né, de grandes abalos sísmicos, de terremotos no país. Então percebam que o Brasil está localizado aqui, ó, no centro da placa sul-americana. Então isso reduz as possibilidades, né, de tremores de terra, de abalos sísmicos de grande magnitude. Existem em menores proporções. E por que existe? Porque existem falhas geológicas no interior da crosta terrestre brasileira. Tá? Então essas falhas se distribuem desde em áreas de bacias sedimentares, como também em áreas do ciclo brasiliano, tá? Ou em áreas, por exemplo, de dobramentos antigos. Tá? Então nós temos diversas tipologias de falhas no território brasileiro. Desde falhas do tipo normal, onde os blocos rochosos, né, eles se direcionam para posições opostas, então isso faz com que haja uma ruptura, né, e um rebaixamento do terreno, logicamente com a presença de falhas. Muito comum aqui, ó, na região nordeste, no Piauí, especificamente a falha de Guaraciaba, né, uma falha do tipo normal, ou uma falha inversa, onde os dois blocos se chocam, né, e um se sobrepõe ao outro, como é muito comum aqui na bacia fanerozoica do Amazonas. Tá? Temos também as falhas de movimentação horizontal, né, que ocorre aqui em trechos, né, da borda norte da bacia do Paraná, como também aqui do ciclo brasiliano, aqui da região do sudeste brasileiro, aqui, por exemplo, região de Minas Gerais, de São Paulo, tá? Então ali próximo às serras da Mantiqueira, a Serra dos Órgãos, né, na região sudeste do Brasil. Então essas falhas, né, elas são responsáveis exatamente pelos processos de movimentações de blocos rochosos, né, e o contato ou a movimentação desses blocos fazem com que ocorra abalo sísmico no interior do Brasil. Tá? Então essas são as principais características da estrutura geológica brasileira, tá? E espero que tenham gostado.